Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o Dr. Marcos José Barreto Zaleski, também professor, é claro, um dos maiores psiquiatras do nosso estado, médico formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em dependência química, residência médica pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, mestre em farmacologia e doutor também na área de psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. Dr. Marcos, no bloco passado nós falávamos sobre essa loucura toda do mundo e sobre as possibilidades. O jovem, por exemplo, quando está inserindo no mundo, né, mudando, observando, percebendo esses comportamentos todos, essas mudanças são muito breves, muito rápidas. Qual é a importância, por exemplo, do esporte, doutor? Falasse já no bloco anterior, mas do esporte, do atletismo, de um futebol, de um basquete, de um voleibol, na vida desse jovem, doutor? Olha, eu acho fundamental, né? A prática do esporte, infelizmente, não são todas as crianças e adolescentes que têm aptidão para um esporte de competição, por exemplo, né? Eu não vejo, até hoje eu não vi nenhum problema, nunca tive um paciente meu em consultório que faça esporte de competição, a não ser por um problema genético, vamos dizer assim, né? Certo. O desencadeamento de uma doença mais grave, etc., né? Mas assim, na parte de ansiedade, depressão, mesmo a busca de drogas, né? Ela fica muito mais dificultada se o indivíduo consegue se realizar fisicamente e através de objetivos, como é o caso do esporte. Olha só que interessante. Então, quer dizer, não houve ainda na tua história dessas consultas, né, psiquiátricas, de pessoas que tenham uma inserção grande no esporte, né? Exatamente. O esporte é um fator de prevenção, né? Até, curiosamente, a nível científico, né, os fatores de prevenção, que é a prática de esportes, e até mesmo adolescentes que se dedicam a algum tipo de grupo ligado à espiritualidade. Eles geralmente acabam ficando longe das drogas. Agora, o esporte, de forma especial, ele ensina muitas coisas, né? Ensina a ganhar, ensina a perder, ensina a ter valores, a respeitar os colegas, os familiares, aproxima a família. É muito, falou muito um negócio interessante bonito, Marcos, assim, ensina a ganhar, ensina a perder. Porque a competição é isso, né? Você pode ser classificado hoje, pode não ser amanhã, mas isso tem que ser saudável, né? Doutor Marcos, agora, que conselhos darias como doutor, como professor, como médico, com a tua experiência inteira na área de psiquiatria, que conselhos darias para os professores das escolas públicas estaduais, da própria universidade, não é? Que como eu estão aqui lutando para que a sociedade tenha uma outra fotografia, um cenário muito melhor. Que conselhos darias a eles no sentido de cuidar desses jovens, de observar, de perceber e de contribuir para que essas questões acabem não acontecendo com tanta intensidade? Eu acho que uma atenção, cada vez são pedagogos, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que o profissional dessa área, ele tem que se preocupar com o indivíduo, né? E não só com o currículo. Infelizmente, a gente está vendo isso, né? Certo. Mas não cabe só ao professor, cabe também às instituições e de uma forma maior ao próprio governo, políticas de governo, para treinamento de profissionais da área da educação, na detecção de jovens que têm problemas, né? Seja a nível de ansiedade, depressão, de estresse, dependência química. Hoje, por exemplo, a gente observa um aumento do consumo de álcool extraordinário quando o indivíduo entra na universidade, por exemplo. Nos primeiros 3 anos de universidade, existe um aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Essa informação é muito interessante, vamos até repetir. Quer dizer, hoje, quando o aluno ingressa na universidade, existem estatísticas que comprovem um crescimento do consumo de bebidas alcoólicas. Nos 3 primeiros anos, depois, dependendo do tamanho do curso, ele vai até regredindo por fatores de expectativa de entrada no mercado de trabalho e etc. Mas há uma preocupação muito grande nesse sentido. E o professor tem que estar atento, não só o professor, como também a família, a esse tipo de situação. Portanto, a questão do equilíbrio emocional hoje ela é fundamental, porque isso vai influenciar diretamente na carreira profissional e na sociedade também. Pois é, olha só que interessante isso. Doutor, agora, relativamente a essas questões, quais são as boas notícias para o jovem, por exemplo? Hoje, como é que a medicina está, em que patamar que possa dar um alento para aqueles que, por razões que nós não vamos discutir, já falamos agora algumas delas, ingressaram nesse caminho difícil, que é o caminho do hábito deletério, de drogas e coisa. Que soluções, que possibilidades o jovem desse, e até um pai ou mãe de família que nos assiste aí no Ciência e Pesquisa, que possibilidades teríamos para reverter essa situação, doutor? Houve um avanço enorme assim, nessa área da compreensão dos fenômenos da dependência química a nível cerebral. Então, hoje a gente tem certeza absoluta que a doença da dependência química é a doença do sistema nervoso central, a doença do cérebro, com repercussões psicológicas e sociais. Não é uma questão só psicológica, é uma questão só de questão cultural. É uma questão de uma doença dentro do sistema nervoso. E a década de 90 trouxe informações relevantes sobre o cérebro, com novos aparelhos, forma de investigar, entendimento da anatomia cerebral, da área do sistema de recompensa do cérebro, que é onde atuam as drogas. Então, hoje a gente tem técnicas muito interessantes para prevenção,
para tratamento e para a recuperação dos dependentes químicos. Se você tem um filho com problemas ou conhece alguém com problemas, 2 medidas. A primeira delas, quanto mais cedo encaminhar para tratamento, melhor. E a segunda, entender que o tratamento ele envolve toda uma mudança, não só de deixar a droga ou a substância estar sendo utilizada, como mudanças de valores psicológicas, sociais, que demandam muito tempo. Hoje, um dependente químico ele deve entrar em recuperação e permanecer em recuperação com ou sem recaídas por muito tempo, no mínimo 3 anos e em alguns casos, por muito tempo mesmo. Mas mesmo assim, com o uso de medicamentos, ele pode depois reverter a situação e inclusive parar de usar esse fármaco, doutor? Sem dúvida, o objetivo é a abstinência, né? A gente não trabalha com a perspectiva de redução de danos, ou seja, beber pouco, usar pouco. Trabalha sempre com a perspectiva, não existe cura, mas existe tratamento e manutenção em abstinência desse paciente. Perfeito. E isso envolve toda a família. Muitas vezes, não só o paciente, mas a família toda deve fazer tratamento. Doutor Marcos, e como é que fica a relação, rapidamente, a relação com um psicólogo, por exemplo? A relação, qual é a importância que tu vês do papel do psicólogo, desse profissional de psicologia, junto com o trabalho de prevenção que fazem com fármacos? Hoje a gente não admite mais o tratamento, assim, a não ser que não haja nenhum recurso, só com o psiquiatra, né? O tratamento é multidisciplinar. Então, o psiquiatra, ele organiza, de certa forma, o tratamento. A parte de psicoterapia, na dependência química, a prevenção de recaída, por exemplo, é fundamental. E também a participação de grupos de autoajuda, né? Como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, é importante. Portanto, o psicólogo e o terapeuta de família são fundamentais no processo da recuperação. Doutor Marcos, eu fico muito feliz com as informações, são muitas. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, nós temos aí pouco mais de 1 minuto. Eu deixo, então, as câmeras do Ciência e Pesquisa com muita honra para a tua fala final. Eu gostaria então de deixar esse recado assim para as famílias assim estarem bem atentas à mudança que nós estamos sofrendo a partir do século XXI, né? A tecnologia avança muito. Hoje você tem os aparelhos laptop estão ficando obsoletos já, tem os tablets, tem o celular o tempo todo com acesso à informação para o jovem, para o adolescente, ele acessa quem ele quiser a todo momento, ele está muito independente e os pais estão perdendo o controle. Os filhos, de certa forma, estão tomando conta da casa. E isso, eles estão ficando um pouco perdidos. O ideal é que os pais mantenham a sua autoridade de pai, claro, estimulando o conhecimento, a liberdade dos filhos, mas que mantenham a autoridade de pai e façam a transição da infância, adolescência e vida adulta de uma forma muito segura, confiando, mas ao mesmo tempo desconfiando de algumas situações que possam aparecer e intervindo sempre que necessário com firmeza e autoridade. Muito obrigado, doutor. Foi um grande prazer. Vindo a Tubarão, o seu convite já está feito para mais uma participação no Ciência e Pesquisa, pode ser? Muito obrigado. Com muita honra, conversamos com o doutor Marcos José Barretos Alesque, psiquiatra, um dos grandes psiquiatras do nosso estado. Você pode ver essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao Dr. Marcos no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Bom, estiveram conosco hoje com muito carinho o cinegrafista, o Jadson Cardoso, no Twitter o Guilherme Simon, também competente como sempre, o técnico é o nosso amigo Rafael Jesus e o diretor-geral da Unisul TV, professor Hildo Silva da Silva. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.